O Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a mensagem desse dia. Nós vamos olhar para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, e leremos o versículo 6. E nestas palavras de Jesus, nós vamos pensar sobre um dos caminhos que Jesus propõe para que encontremos felicidade plena. O texto em questão, o início do capítulo 5 de Mateus, Jesus fala sobre os bem-aventurados, ou falando sobre as bem-aventuranças. Nos programas anteriores, nós já falamos sobre a bem-aventurança através da pobreza de espírito, falamos também sobre os bem-aventurados que choram, falamos também sobre a bem-aventurança da mansidão, e hoje eu quero trabalhar com você a próxima bem-aventurança, que é a fome e a sede de justiça. As palavras de Jesus, no texto de Mateus 5,6, então, nos diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Meus queridos, a grande questão que podemos levantar a partir desta bem-aventurança apresentada por Jesus é sobre qual justiça Jesus se refere nesta sua mensagem. Que tipo de justiça é essa que Jesus está se referindo? Se vamos, então, estimulados pela palavra de Jesus, desenvolver essa fome e sede por justiça, precisamos compreender qual a natureza dessa justiça. Que tipo de justiça Jesus está se referindo? Nós podemos pensar sobre esta justiça que Jesus está falando em pelo menos três aspectos. Três aspectos para a gente poder entender esta justiça apresentada por Jesus. A primeira forma de olharmos esta justiça a que Jesus se refere é perceber que eu e você precisamos ter fome e sede da justiça de Deus sobre as nossas transgressões. Essa é a primeira forma que podemos entender essa justiça da qual Jesus está falando. Nós precisamos ter fome e sede da justiça de Deus sobre as nossas transgressões. O apóstolo Paulo, aquele apóstolo que antes era um fariseu, perseguidor da igreja, mas o livro de Atos diz que, saindo de caminho de Jerusalém para a cidade de Damasco, para prender cristãos, teve um encontro com Jesus. Ele escreveu boa parte de todo o Novo Testamento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu é a carta dirigida à igreja de Roma. Então, é a carta aos Romanos. Paulo, então, usou toda a carta de Romanos para tentar fazer-nos entender sobre a justiça de Deus sobre as nossas transgressões. Para a gente entender um pouquinho sobre a natureza dessa justiça, nós precisamos então olhar para a realidade dela apresentada pelo apóstolo Paulo nesta carta aos Romanos. Primeiramente, ele vai dizer que todos nós somos transgressores. Para a gente entender essa justiça de Deus, da qual temos que ter fome e sede, Paulo vai então apresentá-la, mas primeiro ele quer que nós entendamos que todos nós somos transgressores. A carta que ele escreveu aos Romanos, ele tenta fazer-nos entender que nenhum homem pode ser considerado justo. No capítulo 3 da carta aos Romanos, no versículo 10 e 11, a Bíblia então nos diz o seguinte, já na segunda parte do versículo 10, a Bíblia afirma: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus.
Essa é a afirmação categórica das Escrituras. A Bíblia está dizendo: não há sobre a face da terra nenhum homem, nenhum ser humano sequer que possa ser considerado justo. A Bíblia vai dizer que não há ninguém que, baseado na sua justiça, consiga buscar a Deus. Então, essa é o primeiro entendimento que eu e você precisamos ter para compreender essa justiça de Deus sobre as nossas transgressões. Eu e você somos tidos pela Bíblia como transgressores. É verdade, há muitas pessoas que consideram-se justas, pessoas que porque pagam suas contas em dia, pessoas que porque têm a sua família com relações estáveis, pessoas que lá na empresa onde trabalham procuram fazer todas as coisas com máxima lisura, pessoas que têm pelos seus pais uma boa consideração, pessoas que até mesmo têm uma prática religiosa. Essas pessoas têm dificuldade de se admitir como transgressores. No entanto, a Bíblia está dizendo que não importa quão honesto você se considere, não importa quão bom você se julgue, não importa quão limpo você seja na sua conduta, o fato é, você é transgressor. A sua vida, embora apresente sinais de justiça, você, na sua natureza, é um transgressor. Eu e você, a Bíblia está dizendo, não há nenhum homem sequer justo aos olhos de Deus. Segundo, Paulo vai dizer para nós na carta aos Romanos que a pena estabelecida para a nossa transgressão é a morte. Ora, se somos então reconhecidamente transgressores, essa transgressão não passa impune aos olhos de Deus. Essa transgressão tem como consequência uma pena. E a Bíblia, na carta aos Romanos, vai dizer que a pena pelos nossos pecados, ou seja, pelas nossas transgressões, é a morte. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O salário, ou seja, a recompensa pelo pecado, o pagamento pelo pecado, a pena pelo pecado é a morte. Há muitas pessoas que, quando se reconhecem pecadoras, elas então, em função desse sentimento de culpa da sua transgressão, elas entendem a lógica, ou seja, elas entendem que precisa pagar uma pena. Ora, se eu tenho culpa, se eu tenho uma transgressão, então é lógico que eu pague a pena por isso. E algumas pessoas, então, começam a desenvolver alguns sistemas ou passam a criar alguns artifícios para pagar a sua culpa, pagar a sua transgressão. Algumas pessoas passam a fazer sacrifícios religiosos, algumas pessoas passam a entregar oferendas religiosas, algumas pessoas e alguns sistemas religiosos em determinadas civilizações, em detrimento à culpa, elas se autoflagelam. Então, algumas pessoas, até mesmo a prática do bem, a prática da honestidade, pessoas que, para se eximir da culpa, então elas praticam caridade, achando que o sacrifício religioso, a oferenda religiosa, o autoflagelo, a prática da caridade são formas de compensar o seu pecado. Mas a Bíblia está dizendo que a pena imposta por Deus para as nossas transgressões é a morte. E tão somente a morte, nada abaixo disso. Sacrifício, oferenda, autoflagelo, caridade, todas essas moedas estão muito aquém do preço da morte. Terceiro, Paulo vai dizer na carta aos Romanos que há um só ato de justiça, que pode nos livrar da pena de morte da nossa transgressão.
É isso que a Bíblia vai dizer. Existe apenas um ato de justiça capaz de livrar-nos de pagar com a nossa morte a nossa transgressão. A Bíblia vai dizer em Romanos 5, versículo 18, o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ora, uma só transgressão, ou seja, aquele pecado original acontecido lá no Éden, por meio de Adão, aquele pecado contaminou toda a raça humana. Eu e você herdamos esse DNA do pecado, que faz com que transgredimos, faz com que erremos o alvo, faz com que nossa mente, nossas emoções, o nosso corpo incline-se para o pecado. Então, assim como por um só ato de transgressão, todos os homens tornaram-se transgressores, a Bíblia está dizendo em Romanos 5,18 que também, por um só ato de justiça, ou seja, o ato de Jesus na cruz, todos os homens podem ser considerados justos, ou seja, por meio da justiça de Jesus, um só ato de justiça, todos nós, por meio dele, podemos ser justificados, ou seja, só existe um ato de justiça capaz de pagar a nossa pena e garantir para nós esse lugar, esse status de pessoas justas, justificadas. Mas Paulo ainda vai dizer algo mais acerca da justiça de Deus na carta aos Romanos. Ele diz que a justiça de Deus se manifesta em nosso favor através de Jesus Cristo. Agora ele começa a deixar mais claro que esse ato de justiça, esse único ato, é por meio de Jesus. Veja, Romanos 3, versículo 20 a 22, a Bíblia nos diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, ou seja, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos os que creem. Ora, eu e você, o que a Bíblia está dizendo, somos incompetentes de viver a lei de Deus. Eu e você não temos nenhuma condição em nós mesmos de acertarmos o alvo, ou seja, aquele que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nós somos, na nossa natureza, inclinados, sujeitos ao pecado. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas a Bíblia vai dizer que exatamente porque eu e você não conseguimos em nós mesmos, pelas nossas ações, sermos justos, nós precisamos da justiça de Deus. E essa justiça manifestou-se através de Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, ele estava sobre a cruz, pagando a pena da nossa transgressão. A Bíblia disse que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus morre na cruz, ele está pagando, ele está levando sobre si a nossa pena. E agora a Bíblia está dizendo que, mediante a fé nessa justiça de Deus, manifestada em Cristo, nós agora podemos ser justificados. Ou seja, os que creem em Cristo, esses são declarados justos, não com base nas suas justiças pessoais, mas com base na justiça que creram, a justiça de Deus manifesta em Cristo lá no Calvário. Mas a Bíblia ainda vai dizer que nós precisamos
nos apropriar dessa justiça de Deus através da fé em Cristo. Ou seja, essa justiça de Deus está disponível para nós. Mas a Bíblia vai dizer que eu e você precisamos nos apropriar dessa justiça. A Bíblia diz assim em Romanos 13, o mesmo texto que lemos. Agora quero ler com você dessa perspectiva. Romanos 3, verso 21 e 22, quando a Bíblia disse: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. E o versículo 22 diz: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus, para todos os que creem. Ou seja, você é um transgressor. Eu e você transgredimos a vontade de Deus, nos encontramos em pecado. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, decidiu que nós poderíamos ser declarados justos. Por isso, ele decidiu cumprir a justiça em seu Filho. Jesus morre na cruz para cumprir a justiça. Ele leva sobre si a nossa culpa. Ele pagou o preço dos nossos pecados, que era a morte. Mas agora ele diz que essa justiça que me está disponível, eu posso me apropriar dela por meio da fé em Jesus. Você já creu em Jesus? Você realmente já entregou o seu coração a Ele? Você realmente crê que o sacrifício de Jesus é único e é suficiente para torná-lo justo? Ou você é uma daquelas pessoas que diz crer em Jesus, mas tem confiado a sua justiça nas suas próprias ações, na sua bondade, na sua honestidade, na sua caridade, nas coisas boas que você faz? E aí nós olhamos para a sequência das bem-aventuranças que Jesus nos apresenta em Mateus 5. Mateus 5,3, Jesus começa dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito. Observe que há uma sequência que tem uma ordem lógica. Então, primeiramente, eu me torno pobre em espírito, ou seja, eu me reconheço como pecador. Depois, ele vai dizer que bem-aventurados os que choram, ou seja, a partir do momento que eu me reconheço como transgressor, ou seja, eu reconheço que eu sou um miserável espiritual, agora eu choro, eu lamento as minhas transgressões. E aí ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, ou seja, eu não só reconheço diante de Deus os meus pecados, choro as minhas transgressões, mas agora eu me torno também diante dos homens reconhecedor das minhas transgressões. Até mesmo diante dos homens eu não tenho a pretensão de querer demonstrar integridade, justiça, como se eu não fosse um pecador. Pelo contrário, agora eu sou tomado pela mansidão, porque eu não tenho mais o que defender. Eu me reconheço como transgressor. E agora, na medida em que eu reconheço o meu pecado, diante de Deus, eu choro a minha transgressão e também reconheço diante dos homens as minhas transgressões, agora eu estou pronto para ter fome e sede de justiça, a justiça de Deus, que é derramada sobre mim de forma rica e abundante. E agora eu sou capaz de me levantar desse estado de abatimento, de choro, de quebrantamento, agora como alguém que é declarado justo aos olhos de Deus, porque a justiça dele foi cumprida sobre a minha vida através de Jesus. Mas existem pessoas que têm grande dificuldade de ter fome e sede dessa justiça, por duas razões. Talvez você seja uma dessas pessoas que não tem fome e sede dessa justiça, talvez porque você é uma daquelas pessoas que ainda se sente justa aos seus próprios olhos. Talvez você é uma daquelas pessoas que, como dissemos anteriormente, tem a vida muito regrada. Você acha que a sua vida está muito equilibrada, muito estável.
você é um bom pai, você é um bom funcionário, você é um bom cidadão, você é o sujeito que engraxa os seus sapatos semanalmente, anda com o seu carro sempre aspirado, limpo, o cabelo sempre penteadinho, você é uma daquelas pessoas que não passa vexame em sociedade, você é uma pessoa que mantém suas contas sempre pagas em dia, e isso dá para você uma falsa sensação de que você é justo. E aí você carrega esse status de alguém que, aos olhos das pessoas, é muito justo, é muito bom, é muito honesto, e isso maqueia a sua realidade espiritual. A Bíblia diz que nós somos transgressores e não há nenhum justo sequer. Talvez você é justo aos seus próprios olhos, e isso tem evitado com que você tenha fome e sede da justiça de Deus. Talvez você é uma daquelas pessoas também que está saciando a sua fome e sede de justiça baseado nos seus próprios atos de justiça. Bom, você é alguém também religioso. Você faz suas orações, você entrega suas ofertas na igreja, você frequenta uma comunidade chamada cristã, você é alguém que tem, assim, um padrão de vida religioso exigido pelo contexto religioso do qual você faz parte. E aí, então, dentro desse contexto, você vai cumprindo as suas obrigações religiosas e você acha que isso é o suficiente para fazê-lo justo. Ora, há um homem na Bíblia, o profeta Isaías, que também era um homem que tinha vida de oração, um homem cujas ações de justiça também eram frequentes, mas sabe o que ele foi capaz de dizer acerca das suas próprias justiças? Ele disse assim, no seu livro, o livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele diz: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Aqui, Isaías tem em mente um pedaço de pano imundo, encardido, cheio de sujeira, aquele que para nada presta. E ele está dizendo, olha, é isso que é comparado às nossas ações de justiça, os nossos atos de justiça. Ou seja, talvez você está olhando para a sua justiça e atribuindo a elas um preço de ouro. Isaías convida você a olhar para os seus atos de justiça e ver como trapo de imundícia. Porque a justiça que realmente há de ser derramada sobre você e torná-lo justo, não são as suas ações de justiça, são as ações de justiça de Jesus. Ou seja, nem são as ações, é a ação. Um só ato de justiça é capaz de tornar todos nós justos aos olhos de Deus. Portanto, meu querido, é essa justiça da qual Jesus está se referindo e que eu e você precisamos ter fome e sede. E ele faz uma promessa. Ele diz que todos aqueles que têm fome e sede dessa justiça, ele promete, serão satisfeitos. Quando você deseja a justiça de Deus, ora, você é satisfeito. É semelhante a alguém que, depois de muito tempo, sem comer, sem beber, está com o seu corpo abatido, porque ele carece de todos os nutrientes que são encontrados nos alimentos, e agora ele está desesperadamente em busca de um copo d'água. Ele está desesperado atrás de um prato de comida. E, de repente, lhe é oferecido água em abundância. E ele bebe e sacia a sua sede. De repente, é colocado diante dele uma mesa farta, com alimentos dos mais variados. E ele come, e ele agora se sente satisfeito. É assim que acontece quando nós percebemos que somos transgressores. E aí então percebemos que precisamos nos encontrar diante de Deus como justos. E ele então põe diante de nós uma mesa farta. Tudo aquilo
aquilo que Jesus fez na cruz, agora está à nossa disposição. E nós nos deliciamos nessa mesa. Nós agora entregamos nossa vida a Cristo. Nós confessamos a Ele os nossos pecados. E a graça de Deus é derramada sobre nós de uma forma abundante. A misericórdia de Deus nos alcança e nos é oferecida de forma generosa. E essa graça, essa misericórdia nos alcança de forma tão impactante que nós então nos sentimos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Por isso que bem-aventurados são, felizes aqueles que têm fome e sede dessa justiça de Deus, porque nunca deixarão de ser satisfeitos, porque é a promessa do Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus e desejam que a sua justiça recaia sobre eles, assim o fará. Eles serão satisfeitos. Então, essa justiça de Deus, ela está disponível para você. Mas aí, nós vamos olhar para essa justiça também de um outro aspecto. Você precisa também ter fome e sede da justiça de Deus que influencia as suas relações. Os seus relacionamentos serão influenciados por essa justiça do qual você comeu e bebeu e se saciou. Ao mesmo tempo que eu sou beneficiado pela justiça de Deus derramada sobre a minha vida, eu sou responsabilizado em vivê-la. Eu agora assumo a responsabilidade, o compromisso de fazer dessa justiça o meu estilo de vida. Essa justiça vai influenciar os nossos relacionamentos. O primeiro exemplo é a prática do amor. Ora, o amor é a justiça de Deus. O amor é a justiça de Deus para as nossas relações. Mas o amor, esse amor na maneira como Deus quer que nós o vivamos, ele contraria o senso de justiça humana. Porque, por exemplo, qual é a nossa concepção de justiça no que diz respeito aos nossos relacionamentos? O nosso senso de justiça diz que nós devemos amar as pessoas que nos amam. E nós devemos odiar as pessoas que nos odeiam. O meu senso de justiça diz que eu não devo amar quem me odeia. Bom, eu não vou dar amor para quem me detesta, para quem tem ódio por mim. A essas pessoas eu vou dar meu desprezo, eu vou dar indiferença, talvez eu dê a elas também o meu ódio, eu devolvo raiva. Bom, e as pessoas que me amam? Bom, meu senso de justiça diz que a essas pessoas devo dar amor. Ora, esse é o nosso senso de justiça. A gente paga olho por olho, dente por dente. Esse é o nosso senso de justiça. Mas aí vem Jesus e apresenta para nós uma outra justiça. Sabe? A justiça que contraria esse senso de justiça humano. É essa justiça de Deus que vai influenciar a nossa forma de desenvolver relações. Vem Jesus e diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Jesus disse assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Ora, que justiça é essa? Jesus está dizendo que nós devemos amar nossos inimigos. Jesus está dizendo que nós devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Ora, que justiça é essa? Eu tenho que abençoar os que me amaldiçoam. Jesus está dizendo que eu devo orar para que Ele abençoe aqueles que nos maltratam. Então, ora, quando você olha para a maneira como Deus manifestou a justiça dele sobre você, você também pode chegar à conclusão de que, da nossa perspectiva humana, lá não havia justiça nenhuma, porque, afinal de contas, Jesus, um homem absolutamente santo, puro,
reto, íntegro. A Bíblia diz que nele não se encontrou pecado algum. Esse homem que não encontrou nele nenhuma transgressão, esse homem morreu na cruz como um péssimo bandido, um terrível bandido, um enorme transgressor. Ele fora crucificado por causa de quem? Por minha causa. As minhas transgressões é que levou Jesus à cruz. Foram os meus pecados, a minha culpa que colocou Jesus sobre aquele madeiro no Calvário. Então, olhando essa perspectiva, onde é que está a justiça nesse negócio? Então, assim é a justiça de Deus. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, mesmo sendo Ele justo e nós injustos, e ainda assim, Ele cumpriu a justiça para que nós fôssemos justificados. Agora, Deus está dizendo, ora, essa justiça maluca que desce do céu e interfere as nossas relações, precisam ser vivenciadas. Então, amar segundo a justiça do reino é isso. É amar os que não nos amam, abençoar os que nos amaldiçoam, fazer o bem aos que nos fazem mal, orar por aqueles que nos maltratam. Talvez você é uma daquelas pessoas que está folgada no fato de ter sido agraciada pela justiça de Deus, mas você não está preocupado em manifestar a justiça de Deus que foi derramada sobre a sua vida nas suas relações. Está na hora de mudar esse negócio. A justiça de Deus foi derramada sobre você para que agora ela transborde através de você, influenciando suas relações. Você quer um outro exemplo dessa justiça que eu e você precisamos ter fome nas nossas relações? É o perdão. Ora, perdão é a justiça de Deus também para as nossas relações, para os nossos relacionamentos. Mas o perdão é também uma justiça de Deus que contraria o nosso senso de justiça humano. Porque dentro desse nosso senso de justiça, nós temos que atacar o que nos atacam. Nós temos que agredir os que nos agridem. Nós temos que caluniar os que nos caluniam. Nós temos que humilhar as pessoas que nos humilharam. Esse é o nosso senso de justiça humano. Mas aí vem Jesus e propõe para nós um outro caminho. Jesus vem e propõe para nós que agora nós precisamos perdoar. Perdoar, não somente 7, conforme a pergunta de Pedro, mas devemos perdoar até 70 vezes 7 se necessário. Ora, Paulo então também vai apresentar essa justiça de Deus que manifesta-se no perdão quando escreveu a carta aos Romanos. Capítulo 12, versículo 19, ele diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Agora, a Bíblia está dizendo, olha, a vingança, e a vingança tem a ver com esse senso de justiça, a vingança tem a ver com essa necessidade de retribuir ao outro na mesma medida que ele nos fez. Agora a Bíblia está dizendo, olha, não busquem essa justiça, não procurem vingar a si mesmos. Sabe o que vocês devem fazer? Entrega essa vingança para Deus. Deixa Deus cuidar disso. Deixa Deus tratar desse negócio. E sabe qual é o risco? O risco é que aquele que nos feriu, quando nós entregamos para Deus, aquele que nos feriu pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoe porque feriu meu irmão. E sabe o que Deus vai fazer com ele? Talvez lá no íntimo a gente quer que Deus derrame despeje um raio sobre a cabeça dele e o destrua. Mas aí ele, humilhado e quebrantado, Deus vai perdoá-lo, porque a justiça que ele derramou sobre mim, por causa das minhas transgressões, estão disponíveis para ele também. E aí, então, a Bíblia está dizendo, olha, não procurem vingança, perdoem. Essa é a justiça de Deus.
E aí Jesus faz a promessa: ora, se vocês tiverem fome e sede dessa justiça, vocês serão fartos, vocês serão satisfeitos. Ora, não tem algo que nos satisfaça mais do que o amor e o perdão. Quando nós agimos em amor, o amor nos satisfaz. Quando nós agimos em perdão, o perdão nos torna satisfeitos. Encontre as pessoas que buscam vingança, elas nunca estão satisfeitas. Procure as pessoas que tentam revidar a todo o mal que recebem, elas nunca estão contentes. Agora, procure as pessoas que reagem em amor, procure as pessoas que reagem com perdão. Essas pessoas são bem-aventuradas, porque o amor e o perdão sempre satisfaz, sempre enche o nosso coração. Por isso elas são bem-aventuradas. Por isso a minha palavra hoje tem como objetivo ajudar você a entender como é bom seguir a Jesus, como é bom viver as bem-aventuranças apresentadas por Jesus. E de maneira especial, esta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, tenha fome e sede da justiça de Deus sobre as suas transgressões, tenha fome e sede de viver a justiça que fora derramado sobre a sua vida através das suas relações, porque se assim for, você será satisfeito, você será contente e você descobrirá em Jesus a plena felicidade. Eu desejo que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o nosso momento de oração.